Tá, você está me lembrando uma passagem, independente de quem acredita ou não acredita, estou falando de leituras passadas aqui. Ramatiz descreveu-nos numa certo livro que não me vem à memória agora, como, como cadáveres, a gente fedia, disse que a gente cheirava mal, né? O ser humano cheirava mal, então ele conseguia identificar, vamos dizer, do plano que ele estava e tal, que a gente comia carne, esses pensamentos que você está falando, tudo, então a gente era um ser fedorento aos olhos espirituais. Como é que a gente. Isso é verdadeiro, vamos dizer assim? Nós somos identificáveis através da nossa vibração, como você está acabando de dizer, aqui ou não? Somos. Cada um de nós tem uma fragrância, pessoal. Não tem duas iguais. Do jeito que cada um de nós tem impressão digital única também. Sim. Mas aqui implica um comentário ou uma reflexão. Vamos lá. Ramatiz, Cecílio Mais, que foi o seu médium principal, né? Professor, isso. E mais uma grande gama de espíritos, eles sempre pontuaram por uma questão chamada pureza, que eu respeito. Mas, assim, os essênios, na época de Jesus, eram ramatizianos, desculpe a brincadeira, ou seja, sim, dá para entender. Ramatiz, de fato, era essênio. Mas, assim, qual foi o problema de Jesus e João Batista? João Batista, o cara que anunciou Jesus, ele era filho de primos de Maria, mas só que Zacarias e Isabel eram bem mais velhos que Maria e José. Sim. Mas os seus filhos tinham a idade parecida, João Batista e Jesus, e só que João Batista, pelos pais terem morrido logo, na sua tenra idade, porque já eram muito velhos, foi criado por famílias essênias. E a visão de João Batista sobre o Messias era que o Messias deveria ser puro nos termos que os essênios falavam. Tá. E os essênios não comiam carne, não tinham certos... eram cheios de regras comportamentais. Só que Jesus não estava nem aí para isso. E Jesus comia cordeiro, carneiro, bebia vinho, e Jesus dizia para os essênios, não é o que entra pela boca de um homem, isso, o ser humano, que vai fazer ele ficar isso ou aquilo. No atual estágio humano, é o que sai da boca dele, é que faz com que ele fique fedorento ou cheiroso. Ele não disse assim, mas sou eu que estou dizendo. Claro. No nosso atual estágio, aqui, isso que Ramatiz falou, e é real, de fato, os corpos que têm uma alimentação pouco regrada emitem vibrações não tão belas quanto poderiam ser, mas isso não quer dizer que o fato de você ter um hábito alimentar X defina a sua beleza espiritual. Porque a beleza espiritual não está só nisso, está principalmente no movimento da sua consciência. Na medida em que você gera ondas belas, essa beleza até pode transcender o seu hábito alimentar desregrado. Mas você pode ser o mais puro dos seres humanos no sentido de não comer nada, se seus pensamentos, se seu temperamento espiritual for ruim, for de baixo nível, não tem jeito. Ou seja, tem jeito para aquele que come chiclete, pedra, vidro, mas é um bom ser humano. Para esse aí tem jeito. Agora, para aquele que só come, é puro, mas o pensamento é complicado, para esse aí não tem jeito. Fede. Realmente a gente tem que ir além do pé da letra dessas questões para você entender. Você disse há pouco, na questão do éter e da quinta essência, e pelo que você descreveu, nós somos a perfeita definição do microcosmos dentro do macro, né? Nós somos um pequeno universo, cada um de nós é um pequeno universo, é um universo desse que você acabou de dizer. Em assim sendo, penso eu, e aquilo que eu ouvi agora de você, nós temos os nossos limites aqui, né? Tudo isso. Como é que é isso? Vamos trazer esse universo que você acabou de explicar para o universo Elan, Eustáquio, todo ser humano aqui. Como é que a gente pode fazer isso aí andar em consonância, vamos dizer? Porque o universo tem uma inteligência, ele tem uma consciência, como você disse,
Ele tem uma inteligência que se move, você percebe, independente da sua vontade ou da minha, o sol vai ter dia, vai ter noite, vai ter tudo isso aqui, tal. Então existe um negócio que anda. E como é que a gente pode ser dessa forma para andar em consonância com o universo? Eu acho que aí ficaria muito mais fácil a gente alcançar essa uniformidade e realmente adquirir essa consciência do universo, digamos assim. Os seus ancestrais gregos, eles criaram basicamente duas escolas maravilhosas nos últimos 7 séculos antes da era de Jesus. Lá atrás, quando Tales de Mileto, quando Anaxímenes, quando Parmênides, criaram 1001 preocupações sobre como seria o universo, né? Aquele foi um período cosmocêntrico. O cosmos estava no centro do pensamento dos primeiros filósofos. Nunca ouvi essa palavra, olha só, cosmocêntrico. Olha é de Huberto Roden. Esse termo eu roubei nos meus estudos, eu uso influenciado pelo trabalho de Huberto Roden. Mas logo depois dessa leva de filósofos maravilhosos, que foi até Pitágoras, né? E a ciência quântica hoje basicamente comprova que aqueles caras, à maneira deles, tinham razão. Aí surge Sócrates, surgem os sofistas, que tiram o cosmos do centro da preocupação filosófica e colocam o homem, ou seja, o antros. Então surge o antropocentrismo. Tá. E aqui, entre os sofistas, que também eram antropocêntricos, tal qual Sócrates também colocava o ser humano como sendo o objeto a ser entendido, porque a visão universal dependia de como o micro-ser humano, na sua visão particular, poderia entender. Então tinha que ser definido primeiro esse microcosmos humano para entender depois o universal. Aí aqui entra algo formidável, mas não é nem de Sócrates, é de Protágoras, que era um sofista, quando Sim. ele diz que o homem, o ser humano, era a medida de todas as coisas. E, de fato, é. Na visão antropocêntrica dos sofistas, de Protágoras, essa proposição genial de que o homem, o ser humano, é a medida de todas as coisas, é a coisa mais óbvia que existe. Por quê? Porque é a racionalidade humana que está tentando medir tudo. E mede com a justa medida que cada um de nós puder dar aos seus pensamentos, aos seus sentimentos. A ciência diz, não, vamos medir aqui de um jeito, usando o método científico, que fique independendo da minha opinião, da sua, mas que a gente comprove laboratorialmente. Maravilha! Isso é o que de melhor nós fizemos até hoje nessa busca. Porém, a ciência tem limites. E o universo, a vida, é muito maior do que o que a ciência até hoje conseguiu perceber. Tem mais coisas. Então, continua a valer a medida de Rogério, a medida de Eustáquio, a medida de quem quer que seja. Né? O ser humano é tão engraçado, qualquer um de nós pode fundar numa esquina uma igreja. Qualquer um de nós pode fundar numa esquina um centro espírita e a gente ser o dono daquilo ali. E espírito, Deus, todo mundo vai caber na medida que eu, como dono de uma igreja, o dono de um centro espírita, deixar os espíritos falar através de médium. Então, assim, nós somos a medida. E isso é tremendamente importante e é essencial ser compreendido. Mas qual é o drama? Nós, seres humanos, somos condicionados a colecionar certezas que a gente não sabe medir. Alguém começa a dizer uma coisa 1000 vezes, aquilo você incorpora como sendo verdade, mas só que não é verdade, é uma questão de crença. Aí a crença ferrou com a gente, porque nos apequenou, nos fez abrir mão da racionalidade para acreditar num monte de esquisitice que, se nos conforta por um lado, nos torna estúpidos por outro, porque a gente perde a noção de querer buscar a verdade para se satisfazer com todo tipo de cretinice, desde que a gente continue a viver. Né? Então, infelizmente, essa medida pessoal, que pode ser feita conjuntamente no âmbito da ciência e de outras disciplinas, é a única forma que nós humanos temos de medir a nós mesmos pela autocrítica e de
fazer uma medida de tudo que nos rodeia, mas sem a presunção de que a gente está necessariamente certo. O valor correto das coisas aqui não é a certeza absoluta sobre nada, é o saber procurar. Com compaixão, com respeito, com liberdade, e ir colecionando, se necessariamente for, incertezas, porque é como Immanuel Kant diz, o intelecto de um ser humano se mede pela capacidade que ele tem de colecionar incertezas. Incertezas, sim. Isso, porque nessa medida não nos é dado ter certeza sobre muita coisa. Na condição humana, a gente pode buscar e questionar tudo, mas concluir é complicado. A gente deve colecionar aparentes incertezas como possibilidades e seguir adiante. Eu tentei e vou continuar a tentar me educar no âmbito desses preceitos, que é o que de mais dignifica a existência de um ser humano. Mas na hora em que você morre cheio de verdades, de que Deus tem bigode, que Maria era virgem, isso não serve para nada. Puxa vida, isso aí é que isso que eu me questiono, né? Acesse o nosso portal de conhecimento. Conheça o Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica. Dezenas de horas de conteúdo para expandir a consciência, com aplicativo próprio, disponível para Android e iOS. Tudo em um só lugar. Todos os estudos e palestras em torno da revelação cósmica, unidos em um único ponto de encontro e mais, uma comunidade exclusiva, onde buscadores se reúnem para compartilhar conhecimento, insights e despertar juntos. Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica.